Boa tarde. Boa tarde, Tânia, querida. Obrigada por estar aqui. Estou com saudades também, pode ter certeza. Preciso ir mais a Campo Mourão, rever pessoas especiais que fazem parte da minha trajetória. E você é uma delas, pode ter certeza. Enfim, tô aqui pontualmente às 3 da tarde com a minha humilde live. Digo humilde porque eu venho realmente de forma humilde aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido nessa minha trajetória. E o meu intuito não é convencer ninguém, tá? Mas proporcionar uma reflexão sobre Deus. E a única coisa que eu peço é que você se permita ouvir e refletir, né? Ninguém precisa concordar, apenas se permita ouvir com o coração. Por que eu decidi fazer essa live hoje? Olha que interessante, né? Ontem eu acordei e eu já fiz uma postagem no meu story perguntando quem queria live hoje. Senti no meu coração de fazer uma live, mas eu não tinha tema, não tinha nada. Até postei que se alguém quisesse sugerir tema, eu era grata. E deixei, né? E soltei, como tudo que eu tenho feito na minha vida. Tenho soltado, confiado e soltado, confiado e soltado. E aí, né, tive o meu dia normal com os meus filhos. E à noitezinha, depois da janta com o meu filho, eu fui num lugar que costumo ir sempre, que é ali na pracinha onde ele brinca, onde tem pessoas que moram ali próximo e sentam nas cadeiras e ficam ali olhando as crianças brincarem. E tem umas duas senhorinhas que eu adoro conversar com elas. Elas são, assim, muito sábias. E elas têm uma amiga que estava ontem junto e a gente bateu um papo e o que essa senhora me falou me deu uma ideia. Eu falei, é isso, eu vou fazer uma live sobre isso, sobre Deus, a visão que, lamentavelmente, muitas pessoas ainda têm de Deus. Vou resumir para vocês o que foi que ela falou para mim. Eu já conhecia ela, delas falarem dela, né? Comentarem dela, tal. Então eu já sabia que ela tem um filho homossexual e que ela tem conhecimento da homossexualidade do filho dela. Enfim, nós sentados ali conversando, eu tava com uma roupa que aparecia um pouco das minhas tatuagens. E aí ela perguntou pra mim, ela falou, nossa, perguntou não, ela afirmou, né? Nossa, você tem bastante tatuagens, né? Eu falei, tenho. Ela falou assim, você sabe que você não vai pro céu, né? Aí, como sempre, eu abri um sorriso, de coração mesmo, porque eu achei aquilo até engraçado. E eu disse, é mesmo? E por quê? Ela falou, porque pro céu não entra ninguém de tatuagem. Senhorinha de 60 e poucos anos, tá? Eu falei, entendi. Então, eu não serei salva, não terei um contato com o Criador ou algo assim, porque eu tenho tatuagens no meu corpo. Ela tá na Bíblia. Eu falei, tá. Eu falei, quem mais não vai? Ela falou, meu filho também não vai. Eu falei, por quê? Porque ele é homossexual. Aí tá, nem dei corda, desconversei, só fiz apenas um comentário. Falei, olha, eu só penso que é o nosso coração quem define para onde vamos e o que vivemos. Só isso. Não é tatuagem, não é a roupa que a gente veste, não é o gênero sexual com que a gente se relaciona, nada disso. E já mudei de assunto, mudamos todos de assunto. Então eu fiquei pensando, gente, não é possível que nos dias de hoje as pessoas ainda têm essa visão idiota de Deus. Porque aí ela acrescentou mais um comentário depois, né? E aí esse comentário teve mais gente que eu senti que concordou. Mas eu fiquei só ouvindo e observando. Que uma parente dela batia muito nas crianças, nos filhos quando eram pequenos. Tudo era motivo para apanhar. E que desses 3 filhos, ela perdeu 2. Deus a castigou levando os 2 filhos dela. E aí eu cheguei a essa conclusão, né? Eu vou gravar uma live sobre isso. Meu Deus, olha a visão que as pessoas têm de Deus. Um Deus vingativo, ou seja, que olha pra gente como fantoches, né? Ele faz
que ele quiser com a gente, e extremamente maldoso, extremamente vingativo, como eu já falei, extremamente duro, rígido, ríspido. E eu lamentei um pouco por elas, né? Que tipo de vida levam e ainda vão levar com esse pensamento sobre Deus. E eu sei que muitas pessoas ainda pensam dessa forma, eu inclusive no passado, porque foi o que eu aprendi na catequese, na escola, nas igrejas que eu ia. E eu fui em muitas igrejas, porque eu queria me encontrar em alguma. Eu sempre tive uma fé, força espiritual. E eu buscava encontrar um lugar onde me fizesse pensar sobre as minhas atitudes, sobre a vida, de uma forma diferente, e sinceramente eu não encontrei, tá? Em nenhuma igreja. Por isso que hoje eu digo que a minha igreja é aqui, ó, é o que eu penso, o que eu sinto, o bem que eu faço para as pessoas, o mal que eu não faço para as pessoas, a fofoca, o julgamento que eu não faço, enfim. Mas aonde que iniciou essa minha busca? Olha que interessante. Eu tinha mais ou menos 16 anos e já tinha feito, né, catequese e tudo, já tinha um conhecimento sobre Deus. E um amigo meu que na época tinha 19 anos faleceu de acidente de carro. E eu, os nossos amigos, fomos todos no velório. E como amigos de filho de mãe lutada, nós, os amigos, nós ficamos sentados ali perto daquela mãe e observando ela, não tinha o que fazer, né? Ficamos ali, vivendo aquele luto junto dela. E num determinado momento, chegou uma senhora e abraçou a mãe desse meu amigo e disse: "Ai, eu sinto muito, mas Deus quis assim, né? Quem é a gente para contestar?" E a resposta que essa mulher deu há quase 30 anos ficou registrado dentro de mim. Olha a resposta dessa mãe, olha a sabedoria dessa mãe. Essa mãe olhou para ela e disse: "Obrigada, mas não foi Deus quem quis assim. Foi o meu filho, quando decidiu dirigir embriagado. Mesmo depois de a gente ter dito tantas vezes para ele que se ele bebesse era para ele largar o carro, trancar o carro e vir embora a pé, ou de carona com alguém que não tivesse bêbado, ou naquela época era táxi, né? Ou pedir um táxi, ou se não tivesse nenhuma dessas alternativas, ligar para mim ou para o pai dele que nós buscaríamos ele ou o carro, enfim." E ele decidiu dirigir bêbado. Então não foi Deus quem quis assim, foi ele. Gente, eu tinha 15 ou 16 anos. Ali eu fiquei em choque, no bom sentido, com a resposta sábia daquela mulher. E eu pensei, até que enfim, eu conheci um Deus que condiz com o que eu acredito, sem saber que eu acredito. Sabe quando você tem alguns pensamentos, alguns sentimentos dentro de você sobre Deus, Criador, e você não encontra em lugar nenhum, mas você sabe o que você está buscando ouvir de alguém. E naquela época, como eu disse, há quase 30 anos, não existia nem celular. Quem dirá internet, banda larga, essas 3G, 4G, essa coisa de Google. Os nossos Googles eram as Barças, extremamente limitadas por conta de serem catatais de livros e caríssimos na época. Então era uma desinformação mesmo, sabe? Mas enfim, hoje as pessoas têm aí toda essa abertura, todo esse conhecimento riquíssimo em abundância na internet. Lamentavelmente muitas pessoas ainda não buscam. E é por isso que a gente encontra pessoas falando de Deus, pregando um Deus vingativo. Aí fica difícil mesmo, né, da gente evoluir, porque se a gente acredita que o Criador de tudo é um canalha, que tira criancinhas da mãe e do pai para se vingar desses pais, que liquida com a vida de adolescentes para punir esses adolescentes ou seus pais, que leva uma família à falência para que essa família aprenda uma lição.
Fica difícil da gente evoluir, né? Quando a gente acredita que Deus faz tudo isso. Deus, Criador, Buda, Jeová, o que vocês quiserem chamar. Para mim é tudo a mesma coisa. E é isso. É essa reflexão que eu trago para vocês do quanto nós ainda estamos arcaicos quanto aos pensamentos, quanto aos nossos sentimentos sobre o que é Deus. E o quanto nós também estamos infantilizados, e eu me incluo também, tá? São chaves que eu tenho virado de um tempo para cá, embora eu tenha tido esse despertar há muitos anos, mas a chave virada mesmo não faz muito tempo. Eu usava até pouco tempo atrás algumas frases clichês como: ah, se Deus quiser eu vou, ah, se Deus quiser vai dar certo, ou ah, deu tudo certo, graças a Deus. É tudo nós, né? Somos nós, não é Deus. Deus quer que tudo dê certo, que a gente tenha abundância, felicidade, harmonia, saúde em todas as áreas da nossa vida. Foi para isso que Ele nos criou, não só como espírito, mas como experiência física. Que se não fosse para a gente experimentar da matéria, o Criador não nos teria dado um corpo material, seríamos somente espírito. Gente, eu não tô aqui querendo convencer ninguém, tá? Eu só tô pedindo uma oportunidade de proporcionar uma reflexão para vocês. Se permitam ouvir, depois vocês concluam se faz sentido, se não faz, faz um pouco, se faz muito, se enfim. E tudo somos nós. Eu, particularmente, nem acredito que existe céu e inferno depois da morte. Eu acredito que o céu e o inferno é aqui, é o que a gente vive, o que a gente experiencia, o que a gente escolhe vivenciar. A diferença é que nós escolhemos de forma consciente ou inconsciente. Consciente é quando a gente tem consciência de atos que surgem de pensamentos, que advêm de sentimentos da nossa criança interior, que reverberam na fase adulta e que nos levam, portanto, esses sentimentos a pensar e agir. Porque a ação nada mais é que um reflexo dos nossos pensamentos, que são reflexos dos nossos sentimentos primários, que são as nossas vivências infantis. Eu, por exemplo, eu me colocava muito como vítima da minha história, da minha infância, da minha vida, dos meus pais, de quem cuidou de mim. Acreditem, inclusive já sendo formada como psicóloga. Obviamente que eu atraía pessoas semelhantes, enfim, né? Quando eu entendi que tudo são escolhas, que nós somos deuses, é bíblico isso, para quem adora uma Bíblia, pesquisa aí na internet, João 10 alguma coisa, vós sois deuses. O que é que o Criador quis dizer? Se nós somos deuses, nós temos poderes. Poderes de co-criar a nossa realidade. Portanto, tudo são escolhas. Viver é uma escolha, morrer é uma escolha, se acidentar é uma escolha. Lembra do que a mãezinha disse no velório? Ter saúde é uma escolha, ter doença é uma escolha. Tudo são escolhas, conscientes ou inconscientes. E quando a gente faz terapia, quando a gente lê, quando a gente medita, quando a gente estuda sobre a psique humana, que todo mundo deveria estudar, não só psicólogos, psiquiatras, todo mundo deveria estudar, a gente amplia a nossa consciência. E quando a gente amplia a nossa consciência, a gente compreende as nossas dinâmicas, porque a gente percebe o que é que a gente está fazendo no impulso, no costume, baseado na zona de conforto, no que é confortável e não no que é de fato saudável, evolutivo. E nessas viradas de chave, nesses insights, a gente amplia a consciência e começa a mudar a nossa postura. E quando a gente muda a nossa postura, a gente cocria uma nova realidade. E por que cocriar? Porque tudo já está criado. Tudo. Está tudo criado, já existe tudo. Então, cocriar é
Vou explicar assim para ficar mais fácil. É atrair as criações já existentes de acordo com a nossa vibração. Então, quando eu era vítima, me posicionava como uma vítima, me via como vítima e eu atraía pessoas vitimizadas, ou seja, pessoas infantilizadas, que lançavam sobre Deus a responsabilidade de tudo, retirando a sua própria responsabilidade, eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. Eu mudei tanta coisa na minha vida que eu mudei até de cidade, até de estado e quase que eu mudo de país. Não era pra ser. Ou era, mas eu escolhi que não. Entendem? Enfim, tudo é como tem que ser, de acordo com o que a gente permite, de acordo com a nossa consciência. Então, quando a gente vai bem numa prova, não é graças a Deus, é graças a nós, com a graça de Deus, claro, tudo tem a graça de Deus. Mas a graça de Deus é para tudo e para todos. Para mim, para você, para aquele pedófilo que mexe com as criancinhas, com aquela mulher que fala mal de Deus e o mundo. As bênçãos são para todos. O Criador ama incondicionalmente a todos. Mas cada um colhe aquilo que planta de acordo com aquilo que acredita ser bom ou ruim. Autorresponsabilidade, livre-arbítrio. Então, é por isso que tem tanta gente boa sofrendo, tanta gente do coração gigante sofrendo. Porque não se sente merecedora das melhores alternativas, das melhores possibilidades. Porque culpa lança sobre Deus a responsabilidade de tudo e não age, não faz, não muda. E por isso que tem muita gente, que a gente sabe que é ruim mesmo, que apronta um monte, puxa o tapete dos outros, fala mal de Deus e do mundo, mas que tem uma vida confortável, viaja bastante, não passa necessidade das coisas, muito provavelmente não tem paz de espírito. Mas agora eu estou falando sobre ter, tá? Estou mais no âmbito do conforto, da liberdade que o dinheiro proporciona, das matérias, né? Enfim, eu convido vocês a pensarem nessa possibilidade. Que tudo que a gente viveu e vivencia e vivenciaremos está intimamente ligado ao que nós escolhemos, de forma consciente ou inconsciente. Então é graças a nós com a graça de Deus. Não é graças a Deus. Porque senão Deus seria, como eu disse, um canalha, né? Ele escolhe ali meia dúzia para viver muito bem, para ter saúde, prosperidade, abundância. E os outros deixam a míngua. Por quê? Se ele é um Deus de amor, se ele é um Deus justo, por que ele escolhe uns para viver as melhores possibilidades e outros não? Então tá tudo aqui, ó. Tá tudo... Na verdade, não é nem aqui, tá? É aqui, ó. Porque aqui a nossa essência é amor. É saúde emocional e física, né? Coração. Mas aqui, a mente, que mente, é uma fábrica de problemas, de desafios. Então não adianta a gente ter as melhores atitudes se a nossa mente está adoecida. A gente pode ser a melhor pessoa do mundo, no sentido de sermos honestos, íntegros, empáticos, simpáticos. Se aqui está doente, se aqui a gente está cheio de crença limitante, sentimento de não merecimento, que gera autossabotagem. E aqui é gerado pelos sentimentos que nós aprendemos a identificar como familiares e nossos na nossa infância. Então, no fritar de todos esses ovos, a gente chega no que eu tenho pregado aos quatro ventos, desde que a minha consciência de fato se ampliou. Tudo está baseado na nossa infância. Percebam o valor da nossa infância. O valor e o poder que a nossa infância tem sobre a nossa vida inteira, em todos os sentidos. Com relação à saúde física, financeira, emocional, com relação aos relacionamentos, trabalho, profissão.
Percebam como é sério isso e como nós precisamos urgentemente observar o que é que nós falamos para os nossos filhos ou para as crianças com as quais nós vivenciamos, nós ficamos, isso principalmente para pais e professores. Porque direto ou indiretamente a gente vai estar interferindo na qualidade de vida dessas crianças, porque eles vão se tornar adultos. E adultos nada mais são que o reflexo de uma infância. Inclusive a visão sobre Deus. Percebem a complexidade da coisa? O quanto é de fato imenso isso tudo? E aí eu finalizo essa reflexão. Se ninguém tiver alguma pergunta, tem algumas pessoas aqui comigo, algumas entraram, ficaram, outras saíram e tá tudo bem. Se alguém tiver alguma pergunta pode enviar, eu agradeço inclusive, para que eu possa finalizar o meu pensamento. Mas eu te convido a se perguntar, pergunte para você mesmo, para você mesma, como vai a tua criança interior? Como estão as suas crenças? No que é que você acredita? Qual a visão que você tem de Deus, do universo? Isso com certeza vai te responder. Por que é que você está vivenciando determinadas situações com determinadas pessoas? Oi, Val, tudo bem, querida? Gratidão por estar aqui. Rose, Leo, Vanessa, Jaque, Cássia, Larissa. Ô, Lari, querida, obrigada pela sua indicação. Espero ser contribuição. Lincoln, Vanessa França, Lili, a Regis, Sueli, Dr. Marcelo Brito, querido, gratidão. Cibele Vidal, Antônio Barbearia, Lu, Siqueira Daniele, Glauco, Roberta, Sheila Brito, amiga querida, Gilberto Bazo, Tânia, Manuel, Érica, enfim, uma galerinha aqui, gente. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Eu sempre digo que quando eu auxilio na ampliação de consciência de alguém, quando eu falo e compartilho o que eu aprendo, o que eu acredito, o que eu estudo, eu fortaleço isso em mim. Então, até quando eu dou, eu recebo. E quando eu digo eu, não sou só eu, Vanessa. Nós, quando nós damos algo a alguém, principalmente informação, a gente também recebe. E é isso que equilibra o dar e o receber da vida maravilhosa que nos foi concedida, porque sim, a vida é maravilhosa. Mas só vive essa maravilha quem se permite. E para a gente se permitir, a gente precisa ter ampliação de consciência. Acreditem, nós somos todos merecedores das melhores possibilidades pelo simples fato de existirmos. Só isso é suficiente para vivermos as melhores das infinitas possibilidades. Então não importa se você é homossexual ou tem um filho homossexual, não importa se você inclusive matou alguém. Se você quiser, você pode viver as melhores das infinitas possibilidades. Porque Deus literalmente é amor, é perdão. Eu estou dizendo que não haverão consequências. Mas mesmo assim, você pode viver as melhores das infinitas possibilidades e escrever uma nova história a partir de hoje. Se você quiser e se permitir. Querer não é poder. Mas querer é o início da possibilidade de um poder. O poder, ele está intimamente ligado à autopermissão e só se permite quem realmente conhece o Deus verdadeiro de amor, de perdão, de harmonia, de acolhimento. Isso sim é Deus. O resto, só balela, só invenção nossa.
principalmente invenção das igrejas para colocar medo em nós, para que a gente não viesse a expandir, para que a gente ficasse bem carneirinho, bem cordeirinho mesmo, bem pau mandado deles. E eles pudessem deter as riquezas e o poder de mandar e desmandar no povo. Libertem-se, se permitam libertar-se e viverem de fato uma fé inabalável, uma força espiritual, né? Fé é força espiritual, de que somos todos merecedores das melhores das infinitas possibilidades, porque quem nos criou assim quer. Somos todos deuses. A minha criança mudou muito, que bom. Não tenho pergunta, só quero agradecer você. Depois que te conheci, mudou tudo para melhor. Agradeço a confiança, pode ter certeza que você também foi contribuição na minha vida, tá? Pode ter certeza, todos vocês, direta e indiretamente, são contribuição na minha vida. E é isso, amados. É isso. Finalizo aqui essa live, essa breve live. Pretendo fazer mais e conto com a presença de vocês. E quem sentir no coração, compartilha que eu vou salvar essa live, tá bem? Então, um beijo, uma boa semana. Não vou dizer fiquem com Deus, porque Ele já está. Eu vou dizer sintam Deus. Deus é parte de vocês e vocês são parte de Deus. Somos todos deuses. No fim das contas, somos todos um. Percebem? E é isso. Um beijo e até o próximo.